Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui nessa noite para mais uma transmissão de um estudo dentro dos fundamentos reformados, que são doutrinas, colocamos assim, doutrinas essenciais da fé cristã reformada. E nessa noite, nós estamos no 6º módulo, nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, que é o 5º e último estudo dentro dos 5 pontos das doutrinas da graça. Então, a primeira coisa, eu quero apenas recapitular algo bem simples aqui conosco, lembrando que essa expressão tulipa, ou tulip, do inglês, é um acróstico, um acrônimo que sintetiza os 5 pontos. O primeiro seria a depravação total, que versa sobre a queda, sobre o pecado original, sobre a nossa condição nessa existência. Depois, a eleição incondicional, ou seja, Deus, na sua eternidade, de acordo com seus planos soberanos e eternos, segundo o seu amor e sua justiça, Ele exerce a sua salvação, elegendo alguns para a bem-aventurança. Depois nós temos a expiação limitada, porque os efeitos da salvação em Cristo Jesus, que veio através da sua morte na cruz do madeiro, ela é apenas eficaz na vida daqueles que Deus decidiu de antemão salvar. Vimos também a graça irresistível, ou seja, quando Deus opera e se move a fim de salvar uma vida, Ele se move de tal maneira que o alvo, o objeto da sua graça simplesmente entrega-se, aceita e se submete a essa ação soberana sem resistências. Apenas aqueles que resistem e permanecem na sua resistência, na verdade, são os rejeitados na eternidade. E hoje nós vamos falar sobre a conclusão lógica desses 4 primeiros ensinos que vão culminar na perseverança dos santos. E a doutrina, como já estou dizendo, é a conclusão lógica desses 4 pontos anteriores. Permitindo-me aqui uma leve brincadeira, no seminário, os professores costumavam dizer que não era a doutrina da perseverança dos santos, mas a doutrina da perseverança do Espírito Santo nos santos, porque é Ele, na verdade, que opera tanto querer como realizar em nossas vidas. E se nós perseveramos, é porque o Espírito Santo está atuando constantemente em nossas vidas para que não caiamos, ou se viermos a cair, venhamos a nos levantar e se arrepender o mais breve possível. Então vamos para a nossa definição, que seria a dinâmica que eu escolhi para essa noite, definir, explicar com textos bíblicos, no final, apresentar essa sistematização através dos nossos símbolos de fé, da confissão de fé de Westminster, que é a confissão reformada que a igreja presbiteriana, em particular, adota, bem como outras igrejas presbiterianas e outras igrejas reformadas. Então, a doutrina pode ser definida da seguinte maneira: a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação. Por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição e por serem eles o objeto da expiação realizada por Cristo, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará, e os santificará até o fim. Então essa doutrina, ela traz para nós essa inclusão, a segurança e a perseverança. Então nós somos assegurados por Deus que Ele permanecerá fiel, nos sustentando e nos preservando até o fim. Porque aquele que nos escolheu na eternidade, ou seja, aquele que predestinou o fim, também predestinou os meios. E Ele não é um Deus ou um bom pastor
incompetente. Ele é muito competente e fiel à sua palavra, então ele perseverará nas nossas vidas, nos levando cada vez mais para próximo dele. E toda vez que houver também uma queda, que é o nosso segundo item ali, né, a doutrina ela não descarta, isso precisa ficar muito claro no nosso entendimento, a possibilidade de o crente afastar-se, ou seja, desviar-se, ou até mesmo esfriar-se dos caminhos do Senhor por um período de tempo. Então eu quero abrir esse parênteses aqui nessa introdução, nessa definição, dizendo o seguinte: existe sim a possibilidade do crente se esfriar, existe a possibilidade dele se afastar, como a gente vê, mas afastar-se e esfriar-se para sempre, não. Aqueles que foram salvos pelo Senhor, Ele simplesmente vai operar. Isso a gente vê em toda a história do Antigo Testamento, em que Deus sempre preserva os seus remanescentes, Ele sempre preserva os seus eleitos, a nação cai, mas Ele traz a punição e o povo volta de joelhos, se arrepende e retorna, e o Espírito é derramado e continua essa operação, essa dinâmica. Então, quais são as bases bíblicas para afirmar a perseverança dos santos, ou, como eu gosto de dizer aqui, que aprendi com meus professores, a perseverança do Espírito Santo nos santos? Então, o primeiro texto que eu separei ali para você é João, o Evangelho de João, capítulo 10, do verso 22 ao verso 30, que diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Primeira coisa que a gente pode destacar aí nesse texto, né? Jesus está ali no pórtico de Salomão, diante de uma festa. Os judeus daquela época, que eram extremamente incrédulos, questionam Cristo sobre se Ele é verdadeiramente o Messias prometido, o Filho de Deus. E Ele diz: eu já vos disse isso com toda clareza e vocês não creram. E por que eles não creram? Jesus vai explicar isso com todas as letras no verso 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não foram separados desde a fundação do mundo. Por isso vocês se portam dessa maneira. Vocês acham que são capazes de resistir o próprio Deus, se não Ele vos resistir primeiro? Porque da mesma forma que Ele nos escolheu primeiro, aqueles que o rejeitam primeiro foram rejeitados na eternidade. E ele começa a explicar, né, um segundo aspecto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então a gente já tem aqui um vislumbre maravilhoso, que Jesus está dizendo: eu conheço perfeitamente as minhas ovelhas. É engraçado que eu me lembrava, enquanto preparava, né, esse estudo, e enquanto me preparava para fazer essa ministração, eu lembrei de um amigo de adolescência que ele era muito engraçado, e ele muitas vezes ele dizia assim: olha, hoje eu vou orar, e eu vou orar com seriedade, e eu já estou até aqui pensando e matutando o que eu vou dizer para Deus essa noite. E eu lembro uma vez, eu virei para ele e falei: meu irmão, Deus já sabe todas as tuas palavras, antes mesmo que você a pronuncie, antes mesmo que ela chegue aos teus lábios, Deus já conhece, Deus conhece toda. Ele: não, mas eu preciso falar assim, 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 assado. Ele achava
que ele poderia montar uma postura solene, se aproximar de Deus e achar que enganaria Deus com essa postura e na escolha certa das palavras. Deus já sabia o que estava no coração dele. E da mesma maneira, Deus conhece profundamente o nosso ser. Ele conhece quem Ele escolheu e quem Ele chamou para a bem-aventurança eterna. E Ele diz mais, elas não apenas ouvem a minha voz, e eu não apenas as conheço, como também elas me seguem. Então aqui a gente já começa a ter evidências da eleição. Ouvir, seguir. Agora o conhecer pertence apenas a Deus. E o verso 28 diz, eu lhes dou a vida eterna. Veja o detalhe, quem dá a vida eterna é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade que aplica em nós a salvação. A salvação, a vida eterna, vamos colocar assim, usar o texto de acordo com a expressão joanina aqui, a vida eterna, meus irmãos, não é uma conquista nossa. A vida eterna é uma dádiva do Deus eterno para nós. É totalmente diferente quando a gente lê as Escrituras nessa perspectiva bíblica. E olha só, jamais perecerão. Segurança, preservação, cuidado, promessa, fidelidade sobre as nossas vidas. E mais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, é Jesus Cristo que está dizendo isso. Não é um livro de teologia, não é um grande teólogo, não é o pastor Marcelo que está te dizendo isso. É Jesus que está dizendo que Ele deu a vida eterna a nós. É Ele que está dizendo que nós jamais pereceremos. É Ele que está dizendo que ninguém vai nos arrebatar das suas mãos. Ele é o bom pastor, Ele não é um Deus incompetente e infiel, Ele não é uma pessoa que promete te dar a vida eterna e chega no final, você não cumpriu tal etapa, então você vai para o inferno. Não, nosso Deus é um Deus de completude, de plenitude, tudo que Ele faz é perfeito. Permita-me repetir a expressão de Charles Hodge, né? O Deus que predestinou o fim, também predestinou os meios. E olha o verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha que coisa linda e maravilhosa. Jesus está dizendo que nós estamos na mão do Pai porque foi Ele que nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Nós estamos na mão de Cristo porque Ele nos comprou com o seu sangue. E nós também estamos envoltos pelo Espírito Santo porque Ele é o penhor da nossa salvação. Então o presente da eternidade, meus irmãos, é um presente do Deus triuno. Então nós perseveramos, estamos seguros em Deus porque as suas promessas são infalíveis. Agora olha só que curioso, essas são palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João. Mas quando a gente vai para o apóstolo Paulo, em Romanos 8, do verso 28 ao verso 30, texto muito famoso, olha como que Paulo bebeu da mesma fonte e da mesma doutrina, do mesmo ensino. E deixa eu abrir um parênteses aqui, para sempre mostrar para os irmãos o seguinte, doutrina, irmãos, significa ensino. Doutrinação, né, como se fala muito hoje, é uma forma de treinar a pessoa em uma determinada ideologia. Essa palavra, antes, né, usada pelos apóstolos, usada no Novo Testamento, fala do ensino, de ser treinado e aperfeiçoado na palavra do Senhor. Mas vamos voltar aqui em Romanos 8, 28 a 30. Olha como que Paulo interpreta e nos acrescenta aplicações maravilhosas sobre a perseverança dos santos. Olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, olha a semelhança de linguagem pronunciada, expressada por Jesus Cristo dentro do Evangelho de João, e o que Paulo está falando. E Paulo agora está aplicando essa verdade, essa doutrina, esse ensino verdadeiro para a nossa vida. Então ele começa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na vida do crente é para o seu bem. Aí você pensa assim, mas que bem é esse? É bem-estar? É prosperidade? É vitória, triunfo? Não, nada disso. O bem que Deus está produzindo em nós, através de todas essas coisas que podem acontecer na nossa vida, é para nos tornar conformes à imagem do seu Filho, como está escrito no verso 29. No verso 28, voltando um pouquinho, ele diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo está conspirando para que a imagem de Cristo seja formada em nós, em vida, nesse tempo, nessa existência. Então, olha que tremendo. A decisão e o propósito de Deus vem antes de nós. E ela é nos dada, a vida eterna é nos presenteada. Mas aí ele não para ali. Ele no verso 30 ele fala, aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, lá no conselho eterno ele escolheu. Na existência ele chama. E aos que ele chama ele justifica. Ou seja, ele simplesmente nos declara inocentes de toda a culpa e de todo pecado. Então a condenação que nós merecíamos, que era ir para o inferno, ele nos declara inocentes diante de Deus. E olha que coisa linda. Muitos vão imaginar ou pensar, e até pensam, que essa doutrina, as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, falam de um Deus tirano, num Deus impessoal, num Deus que toma decisões e ponto e acabou, e ele não pensa no ser humano. Nosso Deus é amor, irmãos, e nosso Deus é justiça. E se Deus fosse se mover apenas pela sua justiça, o que nos caberia seria apenas o inferno. E a fim de mostrar a sua graça, a fim de mostrar a sua misericórdia, e a fim de mostrar o seu amor, ele salva alguns. Não são todos, não irão todos para o céu. Mas Deus levará muitos para o céu. E isso foi decretado na eternidade. E do justificou, olha que interessante, a esses também glorificou. E ali Paulo está usando o passado como algo já acontecido, sendo que a glorificação só acontece no novo céus e na nova terra. Mas Deus, ao olhar para nós da perspectiva da eternidade, já está tudo consumado, já está tudo feito, já está tudo realizado. E olha o detalhe, não existe queda. Não existe ali a possibilidade, como muitas pessoas pregam e pensam que está certo, a perda da salvação. Não existe, porque aquele que ele chamou, ou seja, aquele que ele predestinou, que ele chamou, que ele justificou, ele já glorificou. Então não tem como cair desse estado. É impossível. Mas isso é algo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Então, como diz um amigo meu, segura um pouquinho as pedras aí que vai ficar mais claro para você entender. Então, que a pergunta lógica que vai surgir na nossa mente, então como explicar aquelas pessoas que estavam na igreja, mostravam evidências de conversão, de repente se desviaram completamente, abandonaram a fé, até negaram a Cristo e a Deus? Como é que a gente faz com essas pessoas? A gente vai chegar lá. Mas vamos adentrar um pouquinho em outro texto de Paulo. Filipenses capítulo 1, verso 3 ao verso 6,
Paulo é brilhante, ou melhor, o Espírito Santo é brilhante através da vida de Paulo. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o verso 6, é um dos versículos do meu coração e da minha vida. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, que palavra consoladora, que palavra maravilhosa para a nossa vida. Aquele que começou a boa obra não vai parar. Ele não é igual a gente, meros seres humanos, que adoram protelar os seus planos, que adoram deixar para a última hora os seus escritos, seus estudos, ou seja lá o que for, né, o seu afazer, lá para a última hora, e se possível deixar pela metade e nem terminar. Né? Deus não é como muitos de nós que começam um curso e não termina, que começa uma atividade nova e para. Não. Aquele que começou vai terminar. E mais, como Paulo havia dito anteriormente, os que ele justificou, ele já glorificou. Aos olhos de Deus está tudo feito, tudo realizado, não há como alterar nada. E como uma vez eu conversava com a minha mãe sobre essas coisas, e ela me perguntava sobre essas coisas, eu falei: mãe, quando fala no livro que o Cordeiro é o único que pode abrir os 7 selos, os nomes dos salvos que estão escritos ali, na eternidade, não foram escritos a lápis. E Cristo não tem uma borracha, e que uma hora fica lá: estou salvo, está salvo, agora não está. Está salvo, agora não está. Em que ele apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Não, está salvo para a eternidade. Nem nada e nem ninguém, nem circunstância alguma pode nos arrebatar das mãos de Cristo, das mãos de Deus e do seu Espírito. Para onde fugirei? Para onde irei? Se subo aos céus, lá estás. Se desço, lá estás também. Se me escondo no lugar mais escuro, a luz e as trevas serão as mesmas coisas. Não temos como escapar, como diz o Salmo 139, da presença. E aqui ele está dizendo com segurança e perseverança: ele vai continuar a realizar essa obra até completá-la, que será no dia de Cristo Jesus, ou seja, no dia do seu retorno, e que nós teremos o nosso corpo transformado e glorificado, e seremos imunes a toda e qualquer forma de pecado, e viveremos plenamente em santidade na presença de Deus. Outro texto muito importante, e eu quero até abrir um parênteses aqui para te explicar. Eu comecei falando de Jesus, aquilo que ele disse, relatado em João, depois Paulo e agora Pedro. Ou seja, eu estou pegando os grandes pilares da fé cristã que falaram sobre esse assunto. Olha como Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, a gente aprende aqui com esse texto de Pedro, com esse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, é que o Deus que nos elegeu, que nos separou, que nos chamou, que nos justificou e nos glorificou, Ele vai nos guardar mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, ou seja, no seu retorno. No último dia, no ressoar da trombeta, nós somos guardados, nós somos preservados, e o Espírito Santo opera em nós esse querer e se realizar para permanecer na presença de Deus. Aí vem a pergunta, né, que a gente estava falando anteriormente: e quantos que abandonam a fé e nunca mais retornam? Né?
João, mais uma vez, que bebeu diretamente da fonte que é Jesus Cristo, que é reconhecido na história da igreja, na tradição da igreja, como o discípulo mais próximo de Jesus Cristo. Olha o que ele diz em 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao verso 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Só um parênteses aqui. Muito se fala sobre anticristo. Eles vêm surgindo ao longo dos tempos. Fique claro isso. Santo Agostinho, ele costumava dizer o seguinte: antes de procurar um grande anticristo lá fora, olhe para dentro e veja em você se há um anticristo. Porque a expressão anticristo significa estar ou no lugar de Cristo ou contra Cristo. Então, todas as vezes que nós nos colocamos contra a palavra de Deus, desobedecemos a sua palavra e damos vazão à nossa própria natureza, nós estamos colocando no lugar de Cristo e contra Cristo, porque Ele já nos revelou o que é certo e o que é correto para a nossa caminhada. Mas voltando aqui, pelo que conhecemos que é a última hora. Como que a gente sabe que é a última hora? O surgimento de vários anticristos. Eles saíram, olha o detalhe, ele está falando de pessoas que saíram de dentro da igreja local. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, olha o detalhe, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então veja, aqui a gente tem uma exortação. Não é porque estamos dentro da igreja que significa que somos pessoas verdadeiramente convertidas e regeneradas, porque esse é o grande sinal da eleição. Uma verdadeira e genuína conversão. A pessoa tem um antes e um depois muito claro na sua vida. Ela tem uma mudança de vida, ela tem uma mudança de caráter, ela tem uma mudança de posicionamento, ela tem uma mudança de mente. E isso é radical, gente. Não tem para onde correr. Isso é operado única e exclusivamente pelo Espírito Santo em nós. Agora, se você ficou atento na minha pregação de quarta-feira, que foi falado sobre como lidar com as provações, a gente vai ver que Deus envia a provação para confirmar a nossa fé. Porque uma vez, provada a nossa fé e confirmada a nossa esperança, a gente ganha musculatura espiritual. A provação, diga-se de passagem, a provação prova, mostra, manifesta quem somos. Aqueles que têm a semente da eternidade, na hora da provação, se rendem ao Senhor, resistem e perseveram, porque eles têm uma conversão genuína. Aqueles que negam o Senhor, afastam-se do Senhor, abandonam o Senhor nesse dia de provação, eles manifestam que nenhum deles nunca foram, na verdade, dos nossos. Então, quando há afastamento, entenda, irmãos, talvez nunca houve ajuntamento. Ele nunca realmente teve a conversão vivida na sua própria história e na sua própria vivência. Eu, por exemplo, eu gosto muito de um grande poeta e escritor brasileiro, não vou citar o nome aqui, uma vez que a gente está falando diretamente pela internet, e a fim também de não polemizar e também de não criar um mal-estar, de repente, com pessoas que conheçam um determinado poeta. Foi um grande teólogo, foi pastor presbiteriano, e de repente ele saiu, ele abandonou, acusou a igreja de o perseguir, porque ele, na verdade, era subversivo,
E quando chega no final da sua caminhada, ele em entrevista, e isso ninguém me contou, eu vi, ele disse que ele jamais poderia acreditar num Deus que mata o seu próprio filho no madeiro para salvar pessoas injustas e imorais como a gente. Então, veja o detalhe, a pessoa pode mostrar, evidenciar para nós uma determinada transformação, uma suposta transformação, mas a verdade não ser convertido no íntimo. E não adianta, na hora da provação, aí a coisa é manifesta, a coisa vem à luz. Ao passo que outros crentes, quando passaram pela perseguição dentro da igreja, passaram pela luta, pela provação dentro da igreja, se submeteram, foram fiéis, não abandonaram a fé. Outros procuraram, por exemplo, uma outra denominação, se membraram em outros lugares, mas jamais abandonaram a fé ou o convívio com irmãos. E este, que tanto depois nos seus escritos acusava a igreja, falava da hipocrisia, falava das ditaduras eclesiásticas, ele acabou revelando que ele realmente era um incrédulo sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Então entenda, estavam conosco, mas não eram um de nós. E são esses que muitas vezes saem e que acabam revelando o que verdadeiramente estava no coração, né? Mas os seus eleitos não. Eles perseveram, eles continuam, porque há uma força, há um mover no coração que os impede de permanecer ou de continuar no fracasso espiritual ou numa vida pecaminosa. Eu me lembro recentemente um irmão falando e testemunhando que teve um período da vida dele que ele se desviou dos caminhos do Senhor, abandonou a igreja, abraçou caminhos estranhos, abraçou até mesmo o esoterismo e mergulhou de cabeça. Mas chegou um momento que ele sentiu o Espírito Santo ardendo e falando assim: volta agora. E ele voltou. Posso até testemunhar com a minha própria experiência de vida, minha mãe, que está aí assistindo, como tem assistido todos os cultos, ela sabe que teve um período da minha vida também que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, mas quantas vezes eu entrava no meu quarto, trancava e no silêncio, no escuro eu chorava, porque eu sabia que não era no mundo o meu lugar, eu sabia que o meu lugar era na presença de Deus, eu sabia que Ele tinha um chamado para a minha vida, eu sabia que esse chamado era pastorear vidas, pastorear pessoas para serem equipadas, para se tornarem também bons líderes, bons cristãos. E eu não fiquei muito tempo afastado. Deus teve misericórdia. Por isso eu gosto tanto dessa doutrina, essa doutrina me emociona muito, mexe muito comigo, porque o Espírito Santo persevera em nós, trabalha em nós, para que a gente não fique caído por muito tempo. Ele nos torna, Ele nos faz retornar ao primeiro amor. Por essa razão, irmãos, o Novo Testamento está repleto de exortações, como por exemplo, não apagueis o Espírito. Isso é uma ordem para nós, seus eleitos, para se manter firme, porque existe a possibilidade de pecar e de sofrer consequências duras. Não uma consequência eterna, mas sofrer na carne e no tempo experiências dolorosas. E é isso que Deus quer evitar para as nossas vidas. Então fique claro, um eleito pode acontecer de vir a pecar e até mesmo vir a cair, mas ele não ficará caído para a eternidade. Deus vai operar o retorno na vida dele. Bom, terceiro aqui, nosso último aspecto, é como que a nossa fé reformada, nossos símbolos de fé, sistematizaram esse ensino, né? Então, na nossa confissão de fé, ela vai dizer assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado,
os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então veja, quem está dizendo isso e elaborando esse texto são mais de 120 teólogos estudados, conhecedores da palavra do Senhor, não apenas na língua máter deles, mas nos escritos originais, e que se reuniram numa grande assembleia, que foi a Assembleia de Westminster, para redigir esse documento da fé cristã. E aqui a gente vê todo o impacto, todo o desenvolvimento da fé reformada, a sua coesão, a sua sustância, né, como diz o pastor Jeremias, lá da 8ª Presbiteriana de Contagem, em Belo Horizonte. Né. Segundo aspecto ali, da sistematização, que são apenas 3, a confissão de fé diz assim: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles. Deixa eu dar uma paradinha aqui, gente. Se dependesse de nós não conseguiríamos. Muitos interpretam errado as exortações de Apocalipse às 7 igrejas. O que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que perseverar até o fim, dar-te-ei do fruto da árvore da vida. O que perseverar até o fim, darei um novo nome, uma pedra branca escrita. Aí a gente lê aquilo e pensa assim, que é uma ordenança que a gente tem que perseverar. E Deus está lá do alto, de braços cruzados, olhando para nós, dizendo: persevera aí, porque se você não perseverar, eu vou te mandar para o inferno. Não é isso, irmãos. O que Deus está nos ensinando por meio da sua palavra é que os que vão perseverar são os que foram chamados, justificados e glorificados. Esses receberão porque já foram selados, já tem o penhor da sua salvação, que é o Espírito Santo habitando e transformando nossas vidas. E um dos grandes sinais de que o Espírito Santo está em nós é essa consciência nova e renovada, que diz assim: você pecou, você falhou, porque o pecado cauteriza. O Espírito Santo simplesmente abre e muda. Essa é a grande questão. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Quer dizer que nós vamos pecar sim, e muito, viu? Até a volta de Cristo. Mas o Espírito Santo sempre vai operar o arrependimento, a mudança de mente nas nossas vidas. Mas também aqui cabe uma palavra de alerta. Cuidado se você está resistindo ao Espírito e apagando o Espírito e tentando justificar os teus pecados, dizendo: eu fiz isso porque fulano fez isso. Eu fiz assim, mas Deus conhece o meu coração. Olha, Deus conhece e sabe que você está criando mentiras mentais para simplesmente amenizar a tua responsabilidade e a tua culpa. O que o eleito de Deus faz é se render, se arrepender e vivenciar a graça do perdão pela fé. E é claro, mudando de vida e abandonando o pecado até então praticado. Agora olha o que a confissão de fé diz. Mas da imutabilidade do decreto da eleição, precedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça, de todas essas coisas vem a sua certeza de infalibilidade. Irmãos, isso aqui é poético, isso aqui é poesia para os nossos ouvidos. Por quê? Porque não vem da nossa livre vontade, vem da livre vontade imutável do Deus Pai. Foi Ele que decidiu e ninguém vai mudar isso. Ninguém está acima de Deus para mudar. E isso também é uma palavra de alerta, porque muitas vezes eu me lembro, quando eu era lá adolescente numa escola dominical, e uma irmã vira para o professor da escola dominical e fala assim: mas professor, Deus precisa de mim. O professor, com toda a calma e paciência, olhou para ela e falou assim: minha irmã,
Deus nunca precisou e nunca precisará de você para nada. Se Ele tiver que usar pedra, se Ele tiver que usar uma mula, Ele vai usar e Ele vai fazer o que Ele quiser. Você tem que entender que você está num estado em que você foi privilegiado com uma graça, mas isso não te faz superior, isso não te dá o direito de dizer para Deus o que Ele tem que fazer ou deixar de fazer, como e quando Ele vai salvar. Deus é Deus, e quando nós jogamos a responsabilidade para nós, no sentido da salvação, que eu conquisto, eu que faço, eu estou me colocando no lugar de Deus, eu estou me colocando numa posição em que eu posso me salvar, sendo que o nosso pecado teve efeito eterno, e nós não nos tornamos mais eternos, nós morremos, e a vida eterna é dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isso é a obra exclusiva dele, e a confissão de fé sistematiza isso de maneira brilhante e bela, e ele fala da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo. Paulo vai falar que nós temos um advogado junto ao Pai. Ele vai falar, Paulo não, o livro de Hebreus vai falar sobre isso, e Paulo vai falar em Romanos, da intercessão do Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o texto de Hebreus vai dizer do advogado junto ao Pai. Gente, pensa comigo, você acha que o Deus Pai não vai ouvir a intercessão de Jesus Cristo e os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo pelas nossas vidas? Você acha que Jesus ia perder tempo orando, sabendo que ele não teria resposta? Ele é Deus, Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus. E nessa atividade triuna, acontece a nossa salvação. Vamos exemplificar? Se você olhar para o Novo Testamento, nós temos duas personagens incríveis, intrigantes. Judas Iscariotes e Pedro. Quando Pedro questiona Jesus que nada disso aconteceria com ele, ou seja, que ele não seria morto, que ele não seria crucificado. Depois ele vai dizer para Pedro o seguinte: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro vai falar assim: não, eu não vou te negar. E Jesus vai falar assim: olha Pedro, Satanás queria debulhar a tua vida, ou seja, operar de tal maneira na vida dele, que a fé fosse arrancada dele. E Jesus diz assim: mas eu intercedi ao Pai. Eu intercedi ao Pai. Ou seja, e essa intercessão foi ouvida. Pedro negou, Pedro pecou, Pedro se afastou e Pedro foi chamado e recolocado no seu lugar. Agora, quando a gente olha para Judas, a gente vê diferente. Quando os evangelistas narram o chamado de Judas, eles falam o que o haveria de trair. E as profecias do Antigo Testamento já falavam que um dentre os amigos de Cristo o trairia. E o Evangelho de Mateus vai dizer: para se cumprir o que fora dito pelo profeta. E o Novo Testamento vai interpretar Judas como o filho da perdição. Por isso, por ele não houve intercessão, porque a intercessão é pelos seus eleitos. Então, se você é um eleito de Deus, você tem a intercessão do Espírito e você tem Cristo como advogado intercedendo pela tua vida. Olha que coisa tremenda. Ele diz mais: da permanência do Espírito, da semente de Deus nele, ou seja, da regeneração, da transformação do Espírito que nós está agora, e da natureza do pacto da graça. O pacto da graça, meus irmãos, relatado lá em Jeremias 31, que fala: farei convosco uma nova aliança, é uma aliança que ninguém quebra, é irrevogável. A aliança que Deus fez conosco, nada nem ninguém, nem altura, nem anjos, nem principados, nem morte, nem vida, nem tribulação pode nos tirar das mãos do Senhor. Nós jamais pereceremos, seremos por Ele guardados e preservados, e essa tem que ser a nossa certeza. E por último, a gente tem aqui, dentro da sistematização da doutrina,
O terceiro artigo: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristece o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si os juízos temporais. Então, a própria confissão de fé, escrita há mais de 300 anos, já previa isso, que os pecados e corrupções que estão ainda presentes em nós podem nos levar a praticar coisas graves. Mas o decreto eterno de Deus é muito maior do que as nossas gravidades, porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Uma última reflexão que eu traria, irmãos, dentro da perseverança dos santos, é que a gente pode imaginar erroneamente que esse ensino pode nos levar à displicência, ou pode nos levar a uma vida relaxada. Uma vez que eu estou salvo e Deus já o operou, então eu posso fazer o que eu quiser, que está tudo certo, porque nada vai me tirar a salvação. Aí que vem o detalhe. Se você ainda pensa assim, de duas uma. Ou você ainda não, de três uma. Ou você ainda não amadureceu na fé. Segundo, você ainda não compreendeu os ensinos bíblicos. Ou terceiro, que é o pior, você não está entre os eleitos. Porque um eleito que tem o Espírito Santo e tem a palavra, jamais vai pensar em relaxar, jamais vai pensar em ter uma vida displicente, jamais vai ter uma vida pautada pela imoralidade e pelo pecado. A doutrina está nos ensinando que a perseverança dos santos é uma operação do Espírito em nós. Então, ele vai nos levar a uma vida mais ativa. Ele vai nos levar a uma vida mais frutífera. Porque aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Então, eu gostaria, irmãos, de encerrar com uma ilustração. Vamos pensar nos instrumentos musicais. Nós temos aqui na nossa igreja bateria, violão, contrabaixo, guitarras, piano, né? Todos eles têm alguma madeira neles. E é engraçado que dentro das escrituras, né, a madeira foi muito utilizada, por exemplo, na construção do tabernáculo de Moisés. A arca da aliança era feita de madeira de acácia, revestida com ouro. Os postes, né, os pilares do templo eram feitos, né, de madeira e revestidos, alguns com ouro, outros com prata, outros com bronze, né? Tinham diferentes revestimentos para essa madeira. A Bíblia também usa a figura, né, da árvore, né, que o justo é como a palmeira, né, plantada junto à fonte de águas, que no seu devido tempo, né, dá o seu fruto. Então, árvore, madeira, erva, né, estão normalmente sendo usadas em comparação ao ser humano. As ervas, normalmente, é o ímpio, né, que crescem e murcham e desaparecem. Mas o justo como palmeira, como eu já disse, né? E não é palmeiras não, hein? O detalhe é o seguinte: nós, como árvores, fomos plantados no jardim. Infelizmente, desobedecemos e caímos. Veio a depravação total. Fomos cortados, morremos. Nosso tronco caiu, foi retirado de dentro desse jardim. Mas Cristo, na sua obra redentora, nos comprou como madeira cortada. E Ele, como bom carpinteiro, e você vai ver isso lá em Mateus capítulo 13, verso 55, ou melhor, do 53 ao 57, quando fala que Jesus estava em Nazaré e as pessoas perguntavam: não é esse o filho de José, o carpinteiro? E muitos debatem até hoje aí, erroneamente, loucamente, dizendo que se Jesus viveu entre os essênios, se Jesus foi para a Índia, se Jesus foi para o Egito aprender da sua cultura. Não. Jesus, como filho de Deus, cresceu ali juntamente com José, aprendendo as tradições e aprendendo esse ofício de carpintaria, a trabalhar com a madeira, aprendendo a lidar com os nós, aprendendo a transformar um objeto, uma árvore caída e morta, em um objeto
útil para a sua glória. Aí Jesus nos compra. Ele trabalha essa madeira. E dessa madeira sai um corpo, por exemplo, de uma guitarra. E essa guitarra de madeira vai receber também elementos que não são inerentes. Vai receber virtudes e vai receber dons que a gente poderia comparar às tarraxas, os captadores, os trastes, tudo aquilo que é usado para que esse instrumento produza som. Então, quando a obra de Cristo é operada em nós, nos tornamos um instrumento vivo e útil na mão desse carpinteiro, desse luthier, desse artista que é o Deus triuno. Mas aí fica a reflexão. Ainda que sejamos trabalhados, ainda que tenhamos as virtudes e os dons do Espírito, continuamos a ser madeira. E como madeira, sofremos os efeitos do tempo. Ora ela dilata, ora ela comprime. E se é um instrumento musical, o braço uma hora vai para frente, outra hora vai para trás. E volta e meia, o luthier, que é o nosso Senhor, tem que ajustar o tensor do nosso braço para que as notas não trastejem, mas para que elas emitam o tom certinho, a nota limpinha para a glória do seu nome. Essa é a grande obra da redenção nas nossas vidas. E eu quero encerrar com essa ilustração. Que sejamos instrumentos úteis e afinados e que de tempo em tempo são ajustados, reformados, trabalhados pelo seu Espírito. Essa é a segurança, a perseverança e o guardar de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite com o estudo da sua palavra, te trazendo consolo e te dizendo que Ele persevera em você. Que Deus te abençoe. Até amanhã, às 10 horas da manhã, na Escola Dominical.